A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje mais um dia. Vamos ler no livro de Oséias, no Antigo Testamento, o capítulo 9, do versículo 17 até o capítulo 10, versículo 15. Depois vamos lá para o livro de Reis, vamos ler do capítulo 8. E no Novo Testamento, continuando a nossa saga do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aliás, vamos ler Marcos, capítulo 14, do 1 ao 31. E vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia que sabemos que Tu estás conosco, nos abençoando, nos guardando, protegendo. Tu és Senhor, Deus de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, Criador dos céus, do universo, e nós rendemos graças a Ti, Senhor, por cada momento vivido. Peço que Tu estejas abençoando, ó Pai, as pessoas que irão ler essa passagem junto conosco ou que irão apenas ouvir, Tu estejas falando aos corações, derramando o Seu poder, derramando, Senhor, sabedoria sobre essas pessoas e entendimento, Senhor, da Tua palavra. Eu te peço e oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá. Livro de Oséias. Vamos dar continuidade ao que estávamos lendo, do capítulo 9, do versículo 17 até o 10, capítulo 15. Mas Deus os rejeitará porque não lhe deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. Israel era como a videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares, destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão, não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas, mesmo que tivéssemos um rei, o que poderia ele fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso, brotam as demandas como as ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Raven. Seu povo planteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Assíria como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação, e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seus reis serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade que foram pecados de Israel serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão todos os seus altares. Então eles dirão aos montes, cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá você pecou, a Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, eu os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada e gostava muito de trilhar, por isso colocarei o jugo sobre seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que se arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham os frutos da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado. Pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Amém. Duras são as profecias do Senhor para um povo rebelde. 1 Reis, capítulo 8. O transporte da arca para o templo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes de família israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim,
que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificavam tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança ao Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas que se estendiam para fora da arca podiam ser vistas na frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca só havia 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiravam do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estavam ali de pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido ao meu pai, Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você, ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou sucessor de meu pai. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. A oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor, guardas com os teus servos, que todo o coração. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai, com a tua boca prometeste, enquanto tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiveram cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito, agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao pedido de misericórdia, ao Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração do teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que sua inocência merece.
Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos teus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia a chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia foi feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim, eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do seu nome, por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu os enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra do teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos, que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos teus antepassados, para a cidade que escolheste para o templo que construí em honra ao teu nome. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti e fazem com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a sua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que as ouças sempre que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se em pé, abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe, nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação do templo.
Então Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos e as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora jubilosos de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Amém? Sem dúvida, uma grande festa naquele dia. E agora no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, vamos continuar lendo a parte do versículo 14, do versículo 1 até o 31. Capítulo 14, versículo 1 ao 31. Capítulo 14. Jesus é ungido em Betânia. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudar sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e diga ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta onde é que celebrarão. Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança,
que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez o fruto da videira, até aquele dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Amém. Você que está acompanhando esta leitura diária, você que está ouvindo a leitura diária apenas, faça um convite aos seus amigos, divulgue esta palavra, para que mais pessoas ouçam e acompanhem a Bíblia. Você pode divulgar a palavra de Deus, você pode fazer a sua parte divulgando a palavra de Deus. Amém? E nos despedimos agora neste momento, pedindo que Deus, o Pai, nos abençoe e nos livre e guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.